Olá! Hoje nós vamos falar sobre a oração, a estrutura vitoriosa. Nós vamos entender que a prática constante da oração, uns pelos outros, é fundamental para a vitória de todos. Vamos ler Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Interceder. Interceder é colocar-se no lugar do outro e pleitear por sua causa, como se fosse a sua própria. É estar entre Deus e os homens, a favor destes, tomando seu lugar, sentindo suas necessidades, de tal maneira que você está lutando com ele até que a vitória seja completa. Esse texto nos ensina sobre empatia. A primeira parte, que diz para confessarmos uns aos outros, nos chama a atenção de que ninguém é perfeito. Todos nós temos muitas falhas. Dessa forma, ninguém julga ninguém. Já na parte de orar uns pelos outros, é a famosa intercessão, que não deve faltar na vida de nenhum cristão. A oração está para a espiritualidade cristã, assim como a estrutura está para uma construção. É o meio de mantermos um relacionamento com Deus e com os outros bem alicerçado e bem fundamentado. Vamos ver uns exemplos bíblicos. Abraão, por exemplo, ele suplicou por Ló. E Ló foi salvo da destruição de Sodoma e Gomorra por causa dessa intercessão. Moisés intercedeu por Israel, que estava longe de Deus, e foi ouvido. Samuel orou constantemente pela nação, e Deus sempre agindo. Davi suplicou pelo seu povo, Cristo rogou por nós, seus discípulos, e sempre esteve mostrando a importância de orarmos uns pelos outros. Paulo é exemplo de constante intercessão por todos que conhecia nas igrejas por onde passava. Todas as pessoas são chamadas ao fascinante exercício da intercessão. O intercessor é o que vai a Deus não por causa de si mesmo, mas por causa do outro. Ele se coloca entre Deus e o homem, e aí vai ficar pleiteando pela causa alheia. Intercessão é uma oração pela vontade de Deus na vida dos outros. É descobrir o que está no coração de Deus e orar que isso aconteça. Oração é o meio que Deus tem nos dado para sobreviver. Sem oração uns pelos outros, a gente começa a se enfraquecer e se distanciar de Deus. Veja que oração é um mandamento. Vamos ler 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Este é o mandamento de Deus. As pessoas que são povo de Deus precisam orar pela sua nação e assim alcançaremos uma cura desse mundo tão doente. C.S. Lewis, por exemplo, ele define que orar é colocar diante de Deus o que está em nós, não o que deveria estar. Veja que diante dessa definição, a gente pode entender que não há lugar para oração, frases prontas, muito menos discursos elaborados, mas sim um coração sinceramente sendo derramado diante de seu Deus. A Bíblia nos ordena a comunicarmos a Deus as necessidades, não só as nossas, mas as de nossos semelhantes.
Os vocábulos usados para oração na Bíblia são diversos. Existe, por exemplo, pedir, que encontramos em Mateus 21, 22. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Mas existe também cair de joelhos, existe também colocar o rosto em terra, existe também suplicar, conversar com Deus, a oração de adoração, adorar, perguntar e principalmente interceder. Vamos ler Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Veja que assim como o Espírito de Deus faz por nós, nós devemos fazer uns pelos outros, intercedendo, estar disposto e pronto a clamar pela necessidade que se apresentar à nossa frente, mesmo que não esteja nos atingindo diretamente. A súplica de um justo é um instrumento divino para a cura espiritual, cura emocional, moral e também física. Orar é crer no poder de Deus, é crer na misericórdia de Deus para alterar qualquer situação que seja. Como exemplo, nós vamos falar um pouquinho sobre Daniel e vamos aprender que oração é tudo em nossa vida. Pela vida de Daniel, fica claro que oração é mais do que uma postura e uma atitude diante de Deus. É mais do que uma maneira certa de dizer as coisas. Com Daniel também a gente vai aprender que a oração deixa os opositores sem argumentos. Ele é um exemplo de fidelidade em meio aos problemas e opressões, pois a oração é uma amizade transformadora de caráter. Não é uma varinha de condão, onde você e seu desejo é cumprido, mas é uma transformação do seu caráter no padrão de Deus. Quando se ora, não se teme as armadilhas. Daniel manteve sua estrutura interior e anterior às lutas, demonstrando disciplina diária que o ajudou a discernir que não existia nada mais importante do que encontrar-se com Deus. Nossos inimigos podem nos afastar de Deus e às vezes são inimigos invisíveis que nem percebemos, afazeres e cuidados do dia a dia, ou então preocupações com o futuro. Por isso que, para você manter uma disciplina de oração, é necessário um foco no que Deus quer realizar em sua vida. A oração nos dá forças até as últimas consequências. Somente a percepção da soberania de Deus e a rendição à sua vontade podem nos libertar dos medos que nos paralisam e nos impedem de servi-lo e viver. Quando você ora com fé que Deus é poderoso, que Deus te ama, que Deus cuida da sua vida, você consegue se libertar desses medos, dessas ansiedades e de coisas que acabam definhando sua vida. É comum ficarmos frustrados quando a tragédia nos alcança, mas viver é correr riscos. A Bíblia diz que o sol e a chuva nascem para todos. Então, sobre justos e sobre injustos. Mas Deus sempre garante na Bíblia estar conosco. Assim que puder, leia o livro de Daniel, principalmente capítulo 6, e vai observar tudo isso que conversamos até então. Precisamos ter consciência que estamos em obra. Deus está nos tratando e também aos nossos irmãos. Então, todos nós vamos ter facilidades e dificuldades na vida.
Deus deseja ser honrado pela nossa fidelidade, o nosso cântico em meio à dor, nosso grito de vitória, mesmo em face a todas as evidências negativas. Porque orar é muito mais do que um relacionamento utilitário do toma lá, dá cá. Para Deus, o orar é transformação. Sem a oração, nós perdemos a flexibilidade necessária para ouvir a Deus. Sem oração, perdemos a ousadia de enfrentar inimigos. E sem oração, perdemos o poder de uma vida vitoriosa. Como orar, então? A Bíblia nos dá algumas respostas. Devemos orar segundo a vontade de Deus. Devemos orar com fé. Devemos orar com um senso de insuficiência e com um senso de dependência, com perseverança, diretamente a Deus ou a Jesus Cristo, seu Filho, e com perdão. E na oração do Pai Nosso, que está registrada em Mateus 6, 9 a 13, nós vamos perceber que o perdão ao próximo é necessário para recebermos o perdão de Deus. E Jesus revela qual deve ser a nossa posição através de cada petição que ele apresenta nesta oração. Por exemplo, Pai nosso que estás no céu, nós somos filhos e Deus é o Pai celestial e cheio de amor. Santificado seja o seu nome. Somos adoradores. Deus é o único digno de toda adoração. Venha o teu reino. Somos súditos. Se ele é o rei e você é o súdito, devemos a ele obediência. Faça-se a sua vontade. Somos servos que fazem a vontade do seu Senhor. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Somos dependentes. Mesmo que você esteja no auge do seu vigor físico, é bom sempre lembrar que a vida e a morte estão nas mãos de Deus. E só por isso nós já somos dependentes desse Deus. Perdoa-nos as nossas dívidas. Somos pecadores e devedores. Cada um de nós é um pecador e é um devedor. Então, quando a gente aprende isso diante de Deus, a gente elimina aquele desejo de querer julgar o próximo. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Somos fracos, mas Deus é forte. Mas se Deus já conhece as minhas necessidades, por que devo orar então? A resposta que encontramos na Bíblia é que Deus deseja se relacionar conosco. Mas existem outros motivos. E o principal é que orar é um mandamento. A oração não convence de que aquilo que recebemos, a oração nos convence de que aquilo que recebemos vem das mãos de Deus, gerando em nós gratidão e humildade. E a oração libera as bênçãos que Deus tem para nos dar, conforme João 15, 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes serão concedidos. A oração é uma forma de se aproximar de Deus. Quando você ora e dá atenção séria à palavra de Deus, você está se aproximando cada vez mais dele e da vontade dele. Então, os seus pedidos estarão em concordância com a vontade de Deus para a sua vida. Por que orar uns pelos outros? Quando os cristãos revelam uns aos outros as suas necessidades, acabamos percebendo que orar a favor do outro cria-se uma atmosfera de amor, de confiança e empatia. O apóstolo Paulo lembrou muito disso em Colossenses 4:12. Epáfras,
que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Veja que Epáfras era uma pessoa que estava intercedendo, um intercessor pela igreja de Jesus Cristo. Ele cuidava para que as pessoas e pedia a Deus para que as pessoas continuassem firmes e que fossem sendo amadurecidas no seu convívio com Deus. Seu amor era expresso pela intensa prática de oração em favor do outro. Orava para que a igreja permanecesse. Como é difícil permanecer. Às vezes até começamos um bom caminho, mas a disciplina e a perseverança nos faltam e acabamos desfalecendo. Disciplina e perseverança são características muito ausentes no dia de hoje, mas que são extremamente necessárias para a vida de um vitorioso. Ainda em Filipenses 1, de 3 a 6, o apóstolo Paulo diz: agradeço a Deus toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês. Sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse texto mostra o apóstolo Paulo intercedendo pela igreja e com alegria, por causa da cooperação, da participação de todos os irmãos. Será que os líderes de hoje, quando oram pelas suas igrejas, sentem alegria ou sentem peso e tristeza? Que nós possamos ser aquele povo atuante, participativo, prestativo e acolhedor, para que o reino de Deus cresça na terra. Não existe um cristão, por mais firme e consagrado que seja, que não necessite de oração. Às vezes agimos como se o outro fosse muito forte e só nós precisamos de ajuda. O apóstolo Paulo também precisou de apoio em oração. Vamos ler Romanos 15:30. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Compreenda que nós precisamos uns dos outros. E quando alguém ora pelo outro, está participando da luta dele e será também participante da sua vitória. Porque a consagração a Deus depende de estarmos também consagrados uns aos outros e cuidando uns dos outros, não cuidando da vida para reparar nos defeitos e nas falhas, mas cuidando para que cada um alcance vitória. Concluindo, devemos orar pelos outros com o mesmo fervor que oramos por nós mesmos e nossas necessidades. Orar pelos outros é um ato de obediência, porque, como eu falei, é um mandamento de Deus. Deus quer que oremos pelo bem-estar geral uns dos outros. E aí essa oração recíproca vai ser fundamental para o bem-estar de todos. Que isso aconteça conosco. Amém?